Fala galera, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está assistindo. Vim falar para você hoje de um problema que acontecia comigo na NH 190. Eu acho que todo mundo que tem NH 190 passou por esse problema, que é acender ali a luz de temperatura do aquecimento. E uma solução que na época que eu tinha NH 190 eu consegui, tá? Porque você tá na estrada, aí você forçava um pouquinho, começava a botar lá 110, 120 na NH 190, fazia ultrapassagem e tudo, aí acendia a luz de temperatura. Então, galera, esse problema não é novo, tá? É um problema que veio lá desde a Nex 250, 300, que tinha esse mesmo problema, tá? Você forçava um pouquinho, acelerava um pouquinho na estrada, 120, 130, se você mantesse a constância ali dessa velocidade, o que acontecia? Acendia a luz de injeção. O pessoal da Nex 250, 200, e 300, na época inventaram tipo um kit verão para ela, né? Para ela parar de acender a luz de superaquecimento. E eu tive esse problema com a minha NH 190. Toda vez que eu forçava um pouquinho, que eu estava na estrada, que eu dava uma forçada mais na moto, a luzinha da alta temperatura acendia, aí eu soltava a mão do acelerador, a luz apagava, aí eu acelerava de novo, a luz acendia. Como eu já disse para vocês aqui, ó, na NH300 eu ainda não tive esse problema, tá? Até porque para você forçar essa moto é complicado, porque essa moto, quem viu aí os vídeos aí do Rodolfinho da Z, a moto chega a 160 e pouco, 170 km por hora. Então o normal da gente andar na estrada aí é 110, 120, mas tem uma coisa também que mudou nessa moto, foi a questão do radiador, tá? O radiador dela está maior, tá? É um radiador maior, que aliás é uma das únicas diferenças que eu falei no dia lá que eu comparei. Muita gente tem me perguntado sobre a NH300, a NH 190. Foi a única coisa que eu falei que mudou na época, né? Então pra galera que me perguntou aí sobre esses protetores, tá? Eu vou comprar um protetor aqui para trás também. Tudo da NH 190, tá? A moto é uma NH 190 com motor de 300. Então vamos lá. Isso começou a me incomodar. Toda vez que eu ia viajar, eu forçava um pouquinho, a luz acendia. Aí eu levei na agência, tudo, os caras ruíram. Aparentemente eu não consigo identificar nada de errado com o sistema de refrigeração, tá tudo certinho. Passaram o scanner na época nela e não apareceu. Então eu busquei uma solução para saber se esse problema era fake ou não. Eu busquei uma solução que era o seguinte: como eu sempre gostei de carro importado, assim, antigo, eu busquei uma solução que era isso aqui, esse aparelhinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer, tá vendo? Um OBD, que é um aparelhinho de scanner. Quem tem carro importado antigo costuma usar bastante ele, porque você conecta ele aqui, ó. No caso da NH, a entrada de conectar ele é aqui, ó, tá vendo? Tem essa borrachinha aqui. Você puxa, conecta ele, aí você baixa um programinha, chama eTorque. Um programinha aí gratuito, se você quiser pagar também, aí abre mais funções. E você baixa esse programinha chamado eTorque. Aqui agora eu consegui focalizar, ó, tá vendo? É um OBD. Aí você conecta ele aqui, nessa saída aqui, que é onde você conecta o scanner, né? E você abaixa esse programinha chamado eTorque, e a partir daí você vai ter acesso a todos os sistemas da moto, e um deles é a temperatura. E eu baixei e fui viajar, acompanhando, né? E eu vi, na época eu não lembro qual era a temperatura normal, não sei se era 90, agora eu não lembro, era 90 eu acho.
que era a temperatura normal. E eu percebi o seguinte, que é o seguinte, eu comecei a andar com a moto, comecei a forçar. Aí quando você quer forçar, dá um problema, geralmente não acontece, né? Fiquei forçando e nada da luz acender. E observando a temperatura, chegava a 90, acho que era 90 mesmo, ligava a ventoinha, descia, 90, ligava a ventoinha, descia. E eu vim, no dia eu estava vindo do Rio, mas eu vim soltando os canecos mesmo com a moto. E quando chegou assim na metade do caminho, o que aconteceu? A luz da temperatura acendeu. Só que a luz acendeu e eu percebi que não aconteceu nada de diferente. Nada. A luz acendeu de alta temperatura, mas a temperatura não tinha chegado nem a 90 e tudo funcionando normalmente, eu acompanhando pelo celular ali em tempo real, som da lâmpada, tudo funcionando normalmente. E a luz acendeu. Soltei a mão do acelerador, a luz apagou e não mudou nada. A temperatura continua em 80 e pouco. Eu não lembro assim a temperatura, eu estou chutando aí, mas eu acho que era isso mesmo, de entre 80 e 90. Então nada de diferente aconteceu, mas a luz acendeu. Então aí eu vi logo que tinha alguma coisa errada, assim, questão assim de, você estava marcando tudo certinho, por que está acendendo a luz? Aí eu vi que era um problema que talvez quando chegasse uma certa temperatura, o do sensor de temperatura ali devia estar com algum problema, que quando chegasse uma temperatura ele mandava essa mensagem falsa, né, para a central e acendia a luz. Então já fiquei mais tranquilo, né? Falei, se não mudou a temperatura, tá tudo marcando certinho, vou seguir viagem. Acendi a temperatura e eu nem esquentava a cabeça. E aí levei na agência novamente, expliquei realmente o que estava acontecendo, aí fizeram os testes todos. Eu não lembro se trocaram o sensor na época, eu acho que sim, mas não resolveu, tá? Toda vez que você forçava ela um pouquinho, acendia a luz de temperatura, tá? Mas como eu falei para vocês, não consegui a solução na época, mas a minha preocupação assim passou porque eu sabia que a temperatura estava normal, entendeu? Eu comecei a conversar com várias outras pessoas na época e todo mundo falou a mesma coisa. Falou, Rude, quando eu forço demais a minha NH 190, acende a luz. Eu comecei a passar sobre isso aqui. Falei, cara, instala isso aqui e observa, vê se muda alguma coisa. E não mudava. Certa vez eu, conversando com um rapaz que tinha uma Nex 250, que também tinha esse problema, e ele me falou que quando o motor chegava a uma certa temperatura, a circulação da água, tá, alterava e diminuía. Isso fazia o sensor de temperatura acionar, tá? Porque o sensor ele não sentia mais a água, né, passando, e ele acendia para evitar um problema maior. Então foi a única explicação assim, mal e porcamente, que eu consegui sobre esse problema, tá? Eu vejo nos fóruns, muita gente tem esse problema na NH 190. E tinha esse problema também na NH 250 e 300, mas até agora nessa NH 300 eu não acendeu. Você pode forçar do jeito que for, ultrapassar com peso, com garupa, até a presente data aí não aconteceu esse problema. Então, se você tem esse problema aí, galera, e conseguiu descobrir o que é na época, né? Conversa com a gente aí, passa aí o que você conseguiu para resolver esse problema aí. E outra coisa, galera, eu tenho recebido muitas visualizações do vídeo aí, mas a galera não segue, né? Então dá essa moral pra mim aí, pra gente continuar criando esse conteúdo aí sobre a NH300. Todo mundo aí que assistir,
dá um likezinho lá e segue a gente, tá bom? E sobre essa questão da temperatura, se você conseguiu uma solução, se você conseguiu descobrir, divide com a gente aí nos comentários aí.